Vamos para a legislação e autores? Com base na leitura do livro A Prática Educativa de Anthony Zabala, o termo que engloba valores, atitudes e normas refere-se à aprendizagem do conteúdo, o que? Factual, conceitual, procedimental ou atitudinal. Parece pegadinha, né? Por que parece pegadinha? Parece pegadinha, né? Ah, mas parece pegadinha. Tá aqui. Atitudinais. 61% acharam que é isso mesmo, atitudinais. Mas tem gente que foi no procedimental, tem gente que foi no conceitual, tem gente que foi no factual. 61%. Por que não deu 100%? Aqui parece pegadinha, por quê? Porque atitudes é conteúdos procedimentais, atitudinais, está lá no livro do Anthony Zabala. Então vamos lá. Mas eu não vou ler o livro, Marco, não estou com paciência. Está aqui, da Prefeitura lá do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias. Então é público, né? 2 páginas só, 2 páginas. Já resolveria essa questão, tá? Então, eu não gosto de resumo, mas em alguns momentos tem que partir para ele, a gente está percebendo isso. Nesse momento, tem que partir para ele. Está exatamente aqui, ó. O termo conteúdos atitudinais engloba valores, normas e atitudes, que é exatamente o que está aqui. O termo engloba valores, atitudes e normas. E aqui explica o que são valores, o que são atitudes e o que são normas. Dentro dos conteúdos atitudinais do Anthony Zabala. Então, qual é o problema aqui do Anthony Zabala, gente? É que o livro dele, um catatal, mas que você tem um conteúdo principal do livro. O que é o conteúdo principal? São os tipos de conteúdos. E dentro de cada tipo de conteúdo, nesse caso, conteúdo atitudinal, o que engloba os conteúdos atitudinais? Este artigo, sozinho, de 2 páginas, dá tudo isso. Dá a ideia principal do livro, tá? A gente conversou isso, de fazer talvez um podcast, alguma coisa assim, com a ideia principal do livro. Talvez a gente tenha que fazer naquela história de materiais diversificados, áudios, vídeos e PDFs, né? O PDF está aqui, não precisa inventar nada. Esse PDF está campeão, a tipologia dos conteúdos do Anthony Zabala. E aí precisa explicar isso para a primeira questão de autores. Muitos autores, no caso aqui, desse lado de cá, Paulo Freire, e nesse caso aqui, Edgar Morin, que você, com o índice ou sumário, você consegue fazer muitas questões. E o Felipe Renault também é assim, né? Quantas questões nós fizemos no Felipe Renault, que é só o sumário? Então, primeira dica que nós vamos fazer. Existe aqui, como nesse caso do Anthony Zabala, a ideia, vamos por assim, a ideia principal do autor. Ideia principal. No caso dele, esse conteúdo e essa tipologia dos conteúdos, esse título aqui está tranquilo. Tá? Depois tem uma questão aqui que é estudar o sumário. Ah, mas tá de brincadeira? Não. Por que estudar o sumário? Porque as bancas fazem isso, fazem perguntas pelo sumário. Pergunta pelo sumário. Tá? Ensinar não é transferir conhecimento. Lembra do Morin lá? Olha, as cegueiras, como é que é? O erro e a ilusão. O erro e a ilusão. As cegueiras do conhecimento, segundo Morin, é o quê? O erro e a ilusão. Teve uma questão do ensino fundamental de 9 anos que perguntou de quem era o capítulo. Estava no YouTube, lembra? A pessoa errou tudo. Que foi um Deus acuda. De quem é esse capítulo? Da fulana lá. Então, estudar o índice ou estudar o sumário, eu vou fazer sempre a primeira pergunta de cada autor. Então, eu vou fazer sobre o sumário. No caso dos livros que dá. Por exemplo, Edgar Morin, Paulo Freire, nesse caso aqui. Tá? No caso do livro do Anthony Zabala, não dá para fazer pergunta do sumário. Mas sempre que o livro tiver esse tipo de coisa, eu farei perguntas do sumário, porque as bancas estão usando muito isso. Perguntar, tá? O sumário. É inacreditável, mas é isso, gente. Bom, tem o conteúdo principal do livro, aqui no caso do Anthony Zabala, tá? Tem o conteúdo principal do livro, por exemplo, aqui, além do sumário, tem no título. Vocês viram que teve uma questão do Paulo Fock, que nós fizemos, não sei se eu fiz no YouTube, essa acho que não, mas fizemos no Telegram de Votorantim,
que se soubesse o título do livro. Você fala, não é possível, Marco. Se soubesse o título do livro, saberia resolver a questão. Nesse caso aqui da Delia Lerner, tem um conteúdo relacionado ao título do livro? Tem. Ela fala aqui que o primeiro capítulo dela explica lá, página 18, o que é o real, o que é o possível e o que é o necessário. Eu não vou conseguir, eu vou para uma prova de um livro da Delia Lerner sem saber o título do livro, como é o caso do Paulo Fock. Não dá, né, gente? Começa por aí. Não dá. Segundo, sabendo o título, eu tenho que saber o que é o real, o possível e necessário. É a segunda questão. Terceiro, se existe, como no livro do Paulo Freire, um sumário, eu tenho que saber o que é o sumário do livro. Olha, já estão 4 questões. E aí tem a questão, por exemplo, como caído dela. O que é transposição didática? É um conceito principal na ordem dela. Por quê? Porque ela fala aqui que o necessário é preservar o sentido do ensino para o sujeito. O que é preservar o sentido? É fazer uma versão escolar de leitura e de escrita mais próxima da versão social. Vamos lembrar do filminho que eu fiz do meu filho, né? Lá no Roblox, lá na Netflix. É pegar a versão da escola e fazer mais próximo do social. Isto aqui é o possível e é o necessário também. Mas para isso tem uma coisa que ela chama aqui de transposição didática. O que é transposição didática? É pegar o conteúdo que a escola tem que ministrar, no caso, alfabetização, e fazer essa transposição, chegar lá com a versão escolar, tá? Que não se afaste muito do que eles fazem fora da escola. Veja como esse conteúdo, essa parte do livro, ela é fundamental, ela é um destaque do livro lá, mas ela é fundamental. Agora, se eu sabendo aqui o núcleo do pensamento dela, eu consigo resolver a questão, mesmo sem ler aquele pedacinho, tá? Então, por isso que é importante começar do título, começar do sumário, o que significa o título, começar do sumário e depois tentar pegar o maior número de destaques, possíveis do texto para conseguir entender o que o autor faz, tá? Se a gente for fazendo isso ao longo do tempo, se estivesse fazendo isso desde o giro 1, a gente já estaria só em destaques agora. Então, este giro agora, este quinto, não dá para fazer em todos os livros, mas eu vou mandar para vocês hoje a relação, né? Aqueles que forem prioridade, os 20, mais ou menos 20, então, a gente vai fazer isso e vai fazer às quintas-feiras esse tipo de estudo aqui, tá? Esse tipo de estudo do quê? O que é o título, o que é o índice e o que é a ideia principal do autor. Não dá para fazer com todos, mas dá para fazer com um bom número aí, tá? E aí fica preservado, ao longo do tempo consegue mais. Na terça-feira, lá no grupo, eu falei que a gente ia conversar sobre o Avatar, né? Não é o filme. O Avatar, você tem você e você tem o seu avatar, né? Não sei se vocês viram isso. O Mark Zuckerberg do Facebook está investindo muito nisso, né? Vai ser a próxima jogada deles. Que você tem você e tem o seu avatar, né? Aquela coisa de que alguém pergunta pra você, tá estudando? Não tô. Você tá atuando no avatar, meu amigo. Não pode, você tem que atuar no você. Deixa o seu avatar para lá. Neste caso específico, quando você vai fazer a prova, você tem que passar para o avatar do autor. Quando você cai na questão, você tem que ir lá no avatar do autor e entender o que o avatar do autor fala. Nesse caso aqui, a gente dá em vocês a vontade nisso, né? O que o avatar da Delia Lerner fala? Fala que tem que aproximar o que as crianças fazem na rua, lá na escola. Tá? Então, o que você falou é brilhante. Dentro dessa forma, dessa professora, que é legal, a gente pode falar que é empatia, não sei o que tem, mas hoje o termo que está mais comum, porque ele vai, lembrando, esse termo vai ser muito desenvolvido aqui para frente, tá? Viver no avatar. Então, a gente vai ter que começar a aprender a viver no avatar do autor, tá? Na terça-feira a gente discute um pouco isso, porque senão eu vou ficar só falando isso aqui. Paulo Freire pega o pessoal pelo cabelo também, Paulo Freire, né? Não é de louco. Bom, aqui o pessoal foi bem. Relação professor não é horizontal, pois não é imposta. Ah, tá. Característica da nossa SH Dias. Qual é? Olha isto. Já deu para reparar que em poucas questões começa a brincar disto, né? Relação do professor-aluno é horizontal, pois não é imposta. Sabe como é que o Paulo Freire denominava a aula dele, gente? Não podemos denominar isso aqui, mas sabe como é que ele denominava ele? Vamos fazer assim para vocês entenderem. Círculo da cultura.
Porque para ele não tinha nenhuma relação horizontal, vertical, né? De pessoa que está em cima, pessoa que está embaixo, e nenhuma relação de palestrante e eu estou na frente e o pessoal está atrás, tá? Não tinha essas duas relações. Para ele, todo mundo tinha que ser... Tem algo mais igual do que o círculo? Então, só para vocês guardarem. Ele falava em círculo da cultura. E não era círculo da alfabetização, era círculo da cultura. Porque para ele, exatamente essa relação professor-aluno é horizontal. Todo mundo sentado um do lado do outro, não é imposta, ok? Professor e aluno ensinam e aprendem. Nenhum é mais importante que o outro, verdade. Vocês vão sair dessa aula aqui, não sei, será que isso é aula aqui? Círculo da cultura, né? Vocês vão sair daqui, às vezes, com aquilo que a Nani falou, com aquilo que a Mônica falou, com aquilo que a Dileia falou, com aquilo que a Tainá falou, e pode sair sem nada do que eu falei. É esse o sentido da coisa. Ninguém aqui é mais importante, gente, tá? Ninguém aqui é o dono do saber. E aqui está o correto. Para ele, o saber não é historicamente construído? É sim. É sim. Só que aqui estava na incorreta que eu tinha que determinar a palavra negativa. Aqui está a dificuldade da história, né? Então, para ele, o saber é historicamente construído. Como aqui está falando que não é, está incorreta, tá? Para ele, a ciência é um produto histórico. Veja que ou marca, as duas são opostas, pois é elaborada pelo homem que, integrando o seu contexto, reflete sobre ele. O pessoal acertou aqui 78%, uma pessoa foi aqui embaixo e 4 pessoas foram lá em cima. A relação do professor-aluno é horizontal, pois não é imposta. Lembrado o círculo da cultura, ela é horizontal e não é imposta certinho. Talvez porque a pessoa não olhou o incorreto. No grupo de estudo eu conhecia muito isso, né? Fez correndo, não olhou o incorreto, eu tinha passado por matemática, aqui estava meio zonzo da matemática ganhada, lá raiz quadrada, raiz cúbica, veio para cá, não olhou o incorreto e balançou aqui, tá? Para lembrar que essa é uma característica da SH Dias. Bom, nem precisava, mas tem aqui uma passagem que eu acho muito legal dele. Constituindo-se social e historicamente, não como um a priori da história, tá? Vamos traduzir? Alguém aqui fez 60 e quase 70, alguém aqui fez 70 e poucos pontos lá em Votorantim. Alguém aqui fez 50 pontos em Votorantim, 40 pontos em Votorantim. Isso é alguma coisa dado a priori, alguma coisa que aconteceu? Não. Isso é uma construção histórica. Tá? Essa é a ideia aqui. Isso é uma construção histórica. Você passou por processos. Você passou por... Às vezes, tinha gente que nem ia fazer a prova. Se não fosse o pessoal do grupo dar uma força, vai fazer, vamos fazer. Tem gente que nem ia fazer porque estava com problemas de hospital, problemas... Ou seja, tudo isso tem história. É um histórico. É um processo histórico. Por que eu não vou bem em matemática? Porque é um negócio a priori, é um espírito? Não, porque isso foi um processo histórico que aconteceu com vocês. Agora está um pouco mais fácil, né? Por quem está no grupo, porque já percebeu que matemática não é isso, né? Matemática é um negócio histórico. Teve uma aprendizagem ruim lá, quando começa a fazer vários exercícios de várias frentes, acaba aprendendo. É isso que o Paulo Freire fala, tá? Simbora para a Adélia Lerner, falando em matemática. Essa é outra Adélia Lerner, tá? Não é aquela lá, essa é outra. Porque ela tem vários artigos, vários livros relacionados à matemática, inclusive nesse concurso. Tem a Adélia Lerner, Leres o Real Possível e Necessário, e tem a Adélia Lerner na matemática também. Então vamos lá. Porque aí, se você não souber isso, o seu cérebro estranha, né? Quando você começa aqui, ao pesquisar a opinião dos alunos, pais e professores sobre a disciplina de matemática, aí você já começa, Adélia Lerner, mas não é português, meu Deus do céu. Você começa a se distrair, tá? Então começa por aí. A Adriana colocou que é o metaverso. Ok, mano. Depois eu vejo o que é isso. Constatou que a maior parte dos entrevistados tem medo da disciplina. Ainda bem que antes de entrar no grupo de estudo, ninguém tinha medo, né? As pessoas entravam no grupo de estudo tranquilo. Ah, matemática é tranquilo, estou entrando aí para ver português. Imagina, entraram apavorados, né, por uma questão de matemática. Mas afinal, para que serve a matemática na visão dos educadores? Isso aqui é muito legal no livro, viu, gente? Porque lá, no livro, você vai perceber que os pais tinham mais noção do que os alunos e do que os professores do que para que serve a matemática. É essa a conclusão que ela chegou. Na opinião dos pais, lá no livro está isso. Os pais têm mais noção do que serve a matemática do que os próprios professores, gente. É muito louco. É um convite à leitura, tá?
Tentou sintetizar o que pensa. Leia as afirmações a seguir e selecione a alternativa que corresponde à análise reclassificada a mais coerente pela autora. Vamos lá, para A. A matemática tem importância porque prepara a criança para raciocinar com rapidez e porque deve saber utilizá-la na vida diária. Os pais falavam isso, tá? É uma disciplina instrumental, como a leitura, que ajuda a compreender as demais matérias. E é uma ciência muito completa, porque é exata. É uma afirmativa muito legal esta aqui, hein? Bom, para ver, a matemática tem utilidade. Para quando alguém lhe dá dinheiro para ir no armazém, você tem que saber o quanto dinheiro vai receber de troco. Ok, mas é só isso? Esta é uma visão, gente, se eu não estou enganado de professor ou de aluno, tá? Essas duas aqui. É muito pouco, é muito... Olha como a primeira é completa. A matemática para os adultos é importante, olha isto, porque quando alguém vai no banco para depositar ou fazer um saque, tem que saber o que está fazendo. Uma dessas duas visões aqui, eu acho que essa aqui é de professor, essa aqui deve ser de professor e essa aqui deve ser de aluno, tá? E essa aqui é dos pais. Só para vocês guardarem isso. E ela fala que os pais têm melhor compreensão do que serve a matemática do que aluno e professor. É muito interessante essa parte do livro. Todas estão corretas? Não, a matemática não é apenas porque quando vai para o banco, ela é muito mais que isso. Então, se essa está errada, esta também não pode estar certa, tá? E eu tenho que definir entre as duas, a primeira está muito melhor, né? 91% acertaram, para vocês ficou fácil, tanto é que não tem nem a tela de onde ela fala essas questões. Vamos para Paulo Freire de novo? Mas por que Paulo Freire de novo, Magno? Não sou eu, gente. Tinha 4 questões do Paulo Freire nessa prova. Então, eu coloquei só 2 aqui. Sobre a obra Pedagogia da Autonomia. Desta maneira, o educador já não é mais apenas o que educa. Olha o apenas. Enquanto educa, é educado. Em diálogo como educando. Que, ao ser educado, também educa. Alguém teve um barato aí com essa frase? Né? A gente tem um barato, assim, de vez em quando você fica muito doido, né? Vamos lá. O educador já não é o que apenas educa. Quer que eu dê um exemplo ontem à noite? Preparei uma fala maravilhosa para quem usa o Hotmart na web, né? No meio da fala, quem falou aí? Mas a gente usa mais o Sparkle, que é o aplicativo. Olha onde é que foi a minha fala, gente. Foi pro vinagre. Que legal. Não é mais o que educa. Mas o que, enquanto educa, é educado. Eu fui educado ontem pelo grupo que eu tenho que fazer um vídeo do Sparkle, porque muita gente usa o aplicativo para fazer o curso. Em diálogo com o educando, ok? Porque eu não estava passando conhecimento, como hoje aqui. Eu estava conversando, tá? Em diálogo com o educando. Que, ao ser educado, quando vocês falam de quem está postando no chat, o que vocês estão fazendo? Ao ser educado, vocês também estão educando. Viu como melhorou bem a compreensão da frase agora? Né? Já agora, ninguém educa ninguém. Como tampouco ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo. Esta frase eu uso, inclusive, para justificar o grupo de estudos. Né? Justificar o grupo de estudos. Quando eu vou fazer uma boa palestrona no YouTube, legal, vou passar para todo mundo o que eu sei, eu estou no princípio de que eu vou educar uma pessoa que está errado. Porque ninguém educa ninguém. Mas eu não preciso participar de YouTube, grupo de estudo, coisa nenhuma, eu aprendo tudo sozinho. Ninguém educa a si mesmo, para com isso. Os homens se educam em comunhão. Tá? Comunhão, o que é isso? E aqui homens ficou ruim, né? Seria o ser humano melhor, né? Comunhão mediatizado pelo mundo. São 2 frases muito legais dele, está lá na Pedagogia do Oprimido, e ele repete aqui na Autonomia. Paulo Freire refere-se ao quê? A pedagogia do conflito? Não, né? A educação bancária? Não, estamos aqui. A prática em que a não diretividade e o espontaneísmo... Nós estamos no espontaneísmo aqui, gente? Eu não dirigi isso aqui? Eu não fiz questões? Né? Eu não coloquei um conhecimento a ser falado aqui? Está espontâneo? Está não diretivo? Isso aqui é do Carl Rogers, que supervaloriza a contribuição do próprio educando. Pedagogia que leva em consideração o caráter político da educação, tornando acessível as camadas populares dela excluídas. Essa é a alternativa correta, né? Veja que muita gente foi na pedagogia do conflito. Que esta frase
Desta maneira, o educador já não apenas educa, mas o que, enquanto educa, é educado, em diálogo com o educando. Gente, aqui não tem conflito nenhum. Ninguém educa ninguém, ninguém se educa a si mesmo. Os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo. Como conflito, gente? Não é. Outro pedaço dele, muito legal. Aqui fala sobre política. Eu vou até marcar onde é que está aqui. Não me parece possível nem aceitável a posição ingênua ou pior, astutamente neutra de quem estuda. Seja o físico, o biólogo, o matemático ou o pensador. Ninguém pode estar no mundo, com o mundo e com os outros, de forma neutra. Essa é uma passagem, assim, brilhante. Eu não tenho como ser neutro. Tá? Isso é uma direção política, não é partidária. Aqui tem a história da política, tá? Essa passagem é brilhante porque ela dá muita dimensão política. Eu não posso ser neutro. Isso é impossível. Como impossível, Marco? Eu tenho que estar em favor de alguém, tá aqui. Eu tenho que estar contra que tipo de estudo ou contra quem? Ou em favor de um tipo de estudo. Ou seja, eu tenho que direcionar. Quer um exemplo? Chega um aluno da educação especial para ser matriculado na sua escola. E a sua escola não tem condições, não tem equipamentos, não tem pessoas preparadas para isso. Eu sou contra ou sou a favor da matrícula? Se eu sou contra a matrícula, eu estou sendo contra o aluno. Se eu sou a favor da matrícula, mesmo que não tenha condição nenhuma para atender esse aluno, mas eu falo, olha, eu vou dar todas as condições possíveis para ele, eu estou sendo a favor dele. Isso é direção política, não tem meio do caminho. Ah, Marco, a gente não tem condições de atender, nós achamos melhor encaminhá-lo para outra escola. Você politicamente foi contra o aluno. Então essa ideia, esse trecho aqui, que depois você dá uma olhadinha no PowerPoint, revisita, esse trecho aqui é brilhante, para dizer o seguinte, não tem ingenuidade. Quem fala que é neutro é porque é ingênuo. Você toma uma direção ou outra. Eu vou selecionar esses conteúdos aqui para trabalhar com os alunos. Vou alfabetizá-los. Eu vou ou de um lado ou do outro. Ou serei a favor do aluno ou serei contra ele. Não tem jeito. Isso é o que ele chama de política. Não é política partidária, filiar partido, Bolsonaro e Lula, não é isso. Mas política é, eu sou a favor do aluno ou sou contra ele? Tá? Essa é a história básica aqui desse texto do Paulo Freire, que é muito legal. Bom, vamos prosseguindo, né? Na história de Paulo Freire vive os testes, mas de Vygotsky também. A brincadeira deve ser utilizada, Vygotsky usado na educação infantil, pelo professor apenas para recrear as crianças, não como uma atividade em si mesma, que não faça parte do plano de aula da escola. Olha isso. De acordo com Vygotsky, é no brinquedo que a criança aprende a agir numa esfera cognitiva. É no brinquedo que ela aprende a agir numa esfera cognitiva. Porque ela transfere para o mesmo, ela transfere para o brinquedo a sua imaginação. E além disso, cria seu imaginário do mundo de faz de conta. Apenas a primeira frase está incorreta. Vamos ver como é que foi? 14 pessoas acertaram aqui, 61%. E o pessoal aqui foi que está incorreto da primeira à última linha. Tudo está incorreto. Tá? Onde que a SH Dias foi pegar isso, gente? Nesse site aqui, ó, Brasil Escola. Tá aqui é uma monografia, a importância do brincar na educação infantil. Tá tudo aqui, ó. A brincadeira deve ser utilizada pelo professor apenas para recrear as crianças, não como atividade em si mesma. Desta forma, a brincadeira já não deve mais ser utilizada pelo professor apenas para recrear as crianças, mas como atividade em si mesma, que faça parte do plano de aula da escola, pois, de acordo com Vygotsky, é no brinquedo que a criança aprende a agir numa esfera cognitiva, porque ela transfere para o brinquedo, isso é correto, sua imaginação. E, além disso, cria seu imaginário do mundo de faz de conta. Então, essa segunda frase aqui é correta e a primeira lá está errada, porque não deve mais ser utilizada pelo professor apenas para recrear as crianças, e lá está escrito que deve ser utilizada apenas para recrear as crianças, tá? Vamos para a última que é o terror dos concursos agora, ECA, né? Eu vou deixar por último, já de propósito. Para efeito do ECA, e a SH Dias usou, eu falava isso no comecinho desse ano, gente. Eu comecei falando, gente, vamos estudar o ECA, porque o ECA está voltando com tudo para os concursos.
Vamos lá, considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. E agora? Ato infracional é aquilo que é um crime ou uma contravenção penal? Aqui 7 pessoas acharam que isso está correto. São penalmente imputáveis. O que é imputável? Pode ser penalizado, pode ser preso, né? Os menores de 18 anos, sujeitos às medidas previstas no ECA. Isso aqui está correto ou está errado? Se tivesse correto, todos os itens estariam corretos, mas a alternativa correta não é esta, que apenas o 1 está correto, né? São penalmente imputáveis os menores de 18 anos, não são. Vamos ver isto? Bom, ato infracional, o que é? E o ECA pegando, né? Vamos ver aqui, ó, 32% acertaram. Mas cai esse artigo, cai. É o artigo 103, gente. Estava previsto no edital do Votorantim, inclusive. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. Ok. São penalmente inimputáveis. Aqui pegou, né? Inimputáveis. E aqui a palavra era imputáveis. Então é outra história. O quê? Eu sempre gosto de pegar palavras, né? Aqui para lembrar. Mas quando tem uma palavra diferente, esquisita, vocês ficam falando para o outro, ô, seu inimputável. Não tá, ninguém usa isso. Então, uma palavra diferente que você não usa no dia a dia, tem que marcar, tem que gravar, tem que escrever, porque depois a pessoa muda e coloca para imputáveis, tira o radical aqui, e a gente samba, como aconteceu aqui, que a maioria errou hoje, tá? Bom, são inimputáveis os menores de 18 anos sujeitos às medidas previstas nessa lei. Ou seja, quais são as medidas? Estão aqui no 101. Tem que olhar? Tem. Às vezes o 103 está no edital, o 101 não está. Né? Tal do 103 é o 105. Esse é outro cuidado que tem que ter. Mas lá no 105 está previsto o 101, gente. Então tem que voltar para o 101. O que é fazer isso? Quais são? São inimputáveis os menores de 18. Mas não vai acontecer nada com eles? Vai. Vamos lá. Verificadas aí algumas questões lá do outro artigo que tinha que trazer, mas não vai dar tempo. Quais são as penalidades? Encaminhar os pais ou responsáveis, mediante termo. Só olhar qualquer notícia, qualquer jornal, de qualquer dia. Olha lá, menores foram pegos, não sei o quê. Foi chamado os pais e saíram da delegacia mediante termo. Tá? Orientação e apoio e acompanhamento temporário. Matrícula e frequência. Aqui tomam cuidado com essa palavra. Porque eles colocam educação básica, colocam não sei o quê. Lembrar que o ECA é de 1990. Em 1990, o ensino era obrigatório dos 7 aos 14, tá? Depois passou dos 6 aos 14. E hoje é dos 7... Que 7? É dos 4 aos 17. Ficou feio demais. Só lembrando isso, para vocês saberem o seguinte. A época que o ECA foi feito e não foi modificado, o ensino obrigatório era dos 7 aos 14. Hoje é dos 4 aos 17. Por isso, aqui é ensino fundamental. Matrícula e frequência obrigatória no ensino fundamental, tá bom? Bom, tirar a rabisqueira. Inclusão em serviços e programas oficiais comunitários de proteção e apoio à família, criança ou adolescente. Requisição para tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico. Olha a palavra. Aí aparece psiquiátrico e vai falar, acho que não é essa palavra, é assim. Em regime hospitalar ou ambulatorial. Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio ou orientação ao tratamento de alcoólatras e toxicômanos. Olha a palavra. Meu Deus, Porque depois, o que acontece na prova que vocês relataram? Cai a palavrinha ali e você fica na dúvida. Será que é isso? Será que não é? Será que deve ter posto? Será que deve ter posto? Então, toda palavra que for estranha, toxicômano, não é estranha, mas não está muito presente. Copia isto, grava isto, para você na prova não ser pego de surpresa, tá? Acolhimento institucional, inclusão no programa de acolhimento familiar, 2 vezes acolhimento, e colocação em família substituta. Já que o pai não consegue fazer essa criança parar de fazer essas atitudes, faz inclusive um acolhimento institucional dessa criança, tirá-la do seio dos pais e fazer a colocação inclusive em família substituta, tá bom?
Bom, gente, o que eu tinha é isto.